Pessoal, nós estamos em uma série de ministrações chamado Basileia, amém? E o que é Basileia? Basileia é a palavra grega para reino. Então nós estamos falando a respeito do reino de Deus. Glória a Deus! E hoje especificamente nós vamos dar ênfase em uma das parábolas de Jesus. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E você se colocasse em pé a palavra de Deus, em reverência à palavra de Deus, que a gente possa estar lendo a palavra de Deus juntos e também orando. Finalzinho do Evangelho. Verso 14. Tiagão, se conseguir passar para mim, ou quem está no data aí, por gentileza. Verso 14. Porque isto também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos, entregou-lhes bens. Um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu os 5 talentos, negociou com eles e engajou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o recebeu 2, engajou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebeu os 5 talentos e trouxe-lhe 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos, engajei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem, este servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E também o que tinha recebido 2 talentos. Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui, eles engajaram outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem, este servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que ajuntas onde não esplanastes. E atemorizado, escondi na terra o teu tesouro, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Disse-lhe: mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhastes? Devia, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, que receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai o que tem 10 talentos. Porque a qualquer um que tiver, será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá planto e ranger de dentes. Até aqui. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Ore pela minha vida, para que o Senhor me dê graça para comunicar a sua palavra. Ore por você, para que o seu coração esteja aberto para o Evangelho. Pai, é com temor e tremor que me achego aqui à sua santa presença, sabendo exatamente quem sou. Nós lemos a sua palavra, nós carecemos dela, a sua palavra nos molda, a sua palavra nos ministra, a sua palavra nos transforma. Então eu te peço, querido e doce Espírito Santo de Deus, tem liberdade para agir no nosso meio. Eu declaro por terra todo o intento das trevas de Satanás e seus demônios, que no nome de Jesus também toda indiferença caia por terra no nosso meio, no nome de Jesus. Nós estamos sedentos por Ti, nós estamos sedentos pela Sua palavra, por isso nos ministra, nos transforma, nos exorta, nos leva para um novo tempo, para uma nova estação. É o que eu oro, que eu te peço no nome de Jesus, e nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui nessa tarde, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, amém? Queridos, então você já percebeu que hoje nós vamos falar
de uma parábola, não sei se é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, eu acho que ela não está nem próxima, talvez, da parábola do filho pródigo, ou de outras parábolas, como nós vimos na quinta passada, a parábola dos solos, mas essa é uma parábola que muitas vezes nos causa desconforto quando nós lemos ela, sim ou não? Porque essa é uma parábola de confronto, amém? Mas vamos lá. Qual que é o contexto a qual Jesus ele ministrou essa parábola? Eu acho importante nós entendermos um pouquinho o contexto para nós situarmos na história. Amém? O capítulo 24 e 25 de Jesus é uma coisa só, tá? É um sermão só. É o famoso sermão escatológico de Jesus. E talvez eu fale escatológico e fale, meu Deus do céu, o que é isso, Lucas? É o sermão de Jesus a respeito dos últimos dias, a respeito das últimas coisas. E ali nesse sermão, no capítulo 24, você vai ver Jesus falando dos sinais que antecedem a sua vinda. Mas por que Jesus falou dos sinais que antecedem a sua vida e por que Jesus, no capítulo 25, ele vai contar 4 parábolas que nos falam sobre como nós devemos nos preparar para a vinda de Jesus. Amém? Então, se você pega, volta um pouquinho, você vai ver que Jesus ele estava no templo. E após aquela situação que acontece no templo, os discípulos eles ficam muito impressionados com o templo. Eles falam, nossa, que construção maravilhosa, que construção linda. E Jesus os exorta. E agora, nesse trecho que nós acabamos de ler, após Jesus falar que o templo seria destruído, e talvez na mentalidade de um judeu do primeiro século isso não pegou muito bem, com certeza eles ficaram extremamente preocupados, porque o centro religioso de um judeu era o templo, não existia a ideia de um judaísmo sem templo no primeiro século, porque o templo não era somente o local de culto deles, mas era também o local judicial deles e também era a instituição financeira, como se fosse um banco deles. Então o templo tinha essas 3 funções, tá? Então Jesus, os discípulos ficam impressionados com o templo, Jesus fala que o templo vai ser destruído e eles partem, eles vão até o Getsemane ali. E os discípulos perguntam para Jesus, Jesus, qual que vai ser o sinal que vai anteceder a sua volta? Qual que vai ser o sinal que vai mostrar para nós que o seu reino está próximo? E daí Jesus vai trazer para nós o capítulo 24, que é os sinais da volta de Jesus. Quem lembra dos sinais da volta de Jesus? E Jesus vai contar 4 parábolas ali. Uma parábola bastante conhecida, que é a parábola das 10 virgens, quem lembra? E essa parábola que nós lemos, ela está exatamente nessa sequência. Está fazendo sentido, sim ou não? Sim? Glória a Deus. E essa parábola está exatamente nessa sequência. Lucas, então qual que é o intuito dessa parábola? Chacoalhe o seu irmão, ela fala, o intuito dessa parábola é te preparar para a volta de Jesus. Quem aqui espera Jesus? Glória a Deus, todos nós esperamos Jesus. Jesus é o anseio das nossas vidas, é o nosso amado. Nós queremos ter esse encontro com Jesus. Mas como nós devemos nos preparar para encontrar Jesus? Se Jesus inicialmente ele falou a respeito dos sinais, e depois ele fala 4 parábolas de como nós devemos nos preparar, isso é importante sim ou não? Com toda certeza. Então nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Mas vamos lá, só retomando algumas coisas. O que é uma parábola? Então uma parábola vem dessa palavra grega que é parabólica, que significa o quê? Jogar ao lado. Amém? Nós estamos falando a respeito das parábolas do reino, tá bom? No Evangelho de Mateus nós temos 10 parábolas desse tipo que são intituladas parábolas do reino. E o que são parábolas do reino? São parábolas que começam assim, o reino dos céus é semelhante a tal coisa, tá? Então são parábolas que exemplificam para nós o que é o reino dos céus, tá bom? E o motivo de Jesus falar por parábolas? Jesus fala por parábolas por 2 coisas. Primeiro, para que os mistérios do reino fossem revelados àqueles que tinham interesse a respeito disso, e ele vai falar também por parábolas para que os religiosos, aqueles que tinham se fechado para a mensagem, não entendessem o que estava sendo pregado. Glória a Deus.
só retomando esses pontos que nós vimos na quinta-feira passada, tá? Mas vamos entrar exatamente na parábola de hoje. Vamos ler todo mundo esse texto? Mateus 25, 14 e 15, assim, ó. Porque isto é... Então vamos lá. Se na parábola anterior, desse mesmo capítulo, Jesus se apresenta como o noivo, agora Jesus vai se apresentar para nós como um homem de negócios. Então quem que é o Senhor dessa parábola? O próprio Cristo. E o que eu acho maravilhoso nessa parábola é que diz que ele chamou os seus servos. E ao chamar os seus servos, ele fez o quê? Entregou o quê? Os seus bens. Jesus entregou os seus bens. Ele não entregou bens de terceiros, ele não entregou, não, ele entregou aquilo que era dele. Então fica comigo para nós conseguirmos situar nessa história. Então o Senhor, ele chama os seus servos e ele entrega os seus bens. E ele distribui o quê? O que ele distribui para os servos deles ali, gente? Talentos. Então vamos lá, vamos tentar exemplificar isso aqui. Vem cá, Edson. Sim, você, eu não. Vem cá, Gus. Você também. Vem cá, Arthur. Você também. Eu vou ser o Senhor. Então o que o Senhor vai fazer, gente? O Senhor chegou, ele pegou dos próprios bens dele. Só que interessante ali, e vale a gente ressaltar uma coisa. E por que eu quero falar que o Senhor é generoso? Talvez quando fala a respeito de talento, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Um show de talento, sim ou não? Não, fala não, Lucas. Talvez para algumas pessoas, talento vai vir aquele chocolate. É ou não é? Sim ou não? Ou para outras pessoas, talento vai ser uma habilidade que você tem. Daí talvez você lembra daquele, sei lá, daqueles vídeos da internet que a pessoa chama, outro fala, qual que é o seu talento? Ele fala, meu talento é imitar pombo. Alguém já viu isso? Algumas pessoas, tá? Esqueça isso agora. Não tem a ver com isso. Essa palavra talento, ela vai ter esse contexto sim por causa dessa parábola nos nossos dias, mas vamos voltar para os dias de Jesus para nós entendermos um pouquinho o que é talento. Talento não era um valor. Talento era uma medida de peso. Talento era uma medida de 35 quilos de prata ou de ouro. Pouco ou muito? Vamos lá. Vamos trazer para a medida de 35 quilos de ouro. Eu não fiz as contas para ver quanto dava nos nossos dias. Eu não sei quanto está o preço do ouro. Mas talvez você pode fazer isso na sua casa. Dá alguns milhares. Então pense, esse senhor, e fica com isso na sua mente, esse senhor, ele vai pegar 35 quilos de ouro. É muito ou é pouco? E vai chegar 3 servos dele. Para o primeiro servo, ele dá quantos? 5. 35 vezes 5, quem que é bom de matemática? Quantos? 175 quilos de ouro. É muito ou é pouco? 175 quilos de ouro. Pronto, deu para ele. Salve de palmas, Jesus, para a vida de Jesus. Chegou o segundo. Ele deu quantos? 35 vezes 2. Quem é bom de matemática? Você é bom de matemática? 70. Obrigado. Ainda bem que eu peguei uns caras bons de matemática, né? 70 quilos de ouro. Ele pegou, deu quantos? 70 quilos de ouro. Chegou o último. Ele deu quantos? Que era quantos? 35 quilos de ouro. Ó, pode ir. Obrigado, uma salva de palmas de Jesus. O que eu quero exemplificar com isso? O que eu quero exemplificar com isso, queridos? Fica aqui comigo. Se na parábola o Senhor simboliza Jesus, nós temos no céu
um Deus que é generoso. Querido, olha a generosidade de Deus no dia a dia na sua vida, é ou não é? Muitas vezes nós reclamamos tanto, mas nós temos tanto. Nós temos no céu um Deus que é generoso. Nós temos no céu um Deus que é bom. E a generosidade de Deus, ela é incrível, ela é sobrenatural. É ou não é? Querido, não tem como você não olhar para tudo que Deus tem feito na sua vida até aqui e você não glorificar a Deus. Porque você tem no céu um Deus que é o quê? Generoso. E daí nós vamos para o nosso segundo ponto. Um deu quantos talentos? Quantos? E a outro? E cada um segundo o quê? A sua capacidade. Chacoalhe o seu irmão e fala, Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Aqui, o texto não está falando de igualdade, mas de equidade. Deus é um Deus justo e Deus nos dá segundo a nossa capacidade. Eu sei que talvez isso nos choca, mas vamos lá, todos nós somos iguais, sim ou não? Todo mundo é igualzinho aqui que está aqui? Não, todo mundo tem habilidades diferentes, sim ou não? Você não é igual à pessoa que está ao seu lado. Mas sabe qual é o problema? Se Deus nos dá segundo a nossa capacidade. O problema está quando nós começamos a querer aquilo que é do outro. Você vê na parábola alguém reclamando? Alguém está reclamando, falando, puxa, o primeiro recebeu 5. Eu queria ter recebido 5. Você vê alguém reclamando? Você vê alguém se comparando na parábola? Não. O que eu quero dizer com isso? Onde que eu quero chegar, queridos? A parábola não está falando de performance. A parábola ela está falando de fidelidade. E guarde isso. O quanto você é fiel com aquilo que Deus te deu. Mas sabe qual é o ponto? É que muitas vezes nós ficamos mais se comparando com o nosso próximo. Nós ficamos mais nos comparando com o nosso vizinho. Nós ficamos mais nos comparando com a pessoa que está ao nosso lado. E sem dúvida alguma, esse é um dos grandes males da nossa geração. Tem pessoas que ficam doentes por causa do Instagram. Você olha no Instagram, está uma pessoa viajando, sim ou não? Você olha de volta, está uma pessoa lá em Dubai. Você fala, meu Deus do céu. E eu aqui pagando boleto. E você começa a se comparar. E você começa a olhar para a sua vida e você começa a falar, puxa, minha vida não é boa. Querido, nem todo mundo vai ser um Billy Graham, nem todo mundo vai ser, sei lá. Mas você é fiel àquilo que Deus te deu? Quem está aqui ainda? Próximo ponto. E agora a gente vai começar a ver a diferença entre dois grupos. Por quê? A parábola está falando de dois grupos. E o que recebeu 5 talentos? O que aconteceu? O que recebeu 5 talentos? Ele saiu o quê? Como? Quando que ele saiu? Imediato o quê? Imediatamente. Chacoalha o seu irmão e fala imediatamente. Vamos lá, o que recebeu os 5 talentos, ele ficou sentado na casa dele até ele receber uma direção de Deus para ele saber o que fazer. Foi isso que ele fez. Ele pegou e falou, puxa, eu vou descansar um pouco até eu entender o que é para me fazer com esses 5 talentos. Foi isso que ele fez? O que ele fez? O que ele fez, gente? Saiu imediatamente. O que eu aprendo aqui? Que o reino de Deus é agora. O reino de Deus não é amanhã. E aqui entra uma coisa que com certeza pega a todos. Algo chamado procrastinação.
E o que é procrastinação? É você saber que tem que fazer alguma coisa, só que você não faz, você deixa para quando? Para depois ou para amanhã. Amanhã eu vou fazer. Não. Daqui a um tempo eu vou servir no ministério. Não. Quando tiver tudo certo na minha vida, eu vou me batizar. Não. Quando a minha situação financeira arrumar, aí eu vou ser generoso. Querido, o que você tem procrastinado? O que você tem deixado para amanhã que você precisaria fazer hoje? Qual será que é o talento que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, que era para você estar usando e você não está usando, você está deixando para amanhã? Ah, não, quando tiver situações todas alinhadas, aí sim, aí eu vou contribuir. Aí sim, aí eu vou arrumar as coisas. Sabe qual é a diferença do servo bom e do servo mau? O servo bom age de imediato. O servo mau fica esperando as condições boas para acontecer as coisas. Quem está me ouvindo aqui? Dá um glória a Deus mais forte que a chuva. Amém. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Ah, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou me empenhar, amanhã eu vou me entregar mais. A obra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida. Que no nome de Jesus, essa seja uma estação em um ano a qual nós não vamos procrastinar nada. Nós vamos usar os nossos dons com excelência em tudo. Quem crê, fala amém. Vamos para o nosso outro personagem. Agora ficou bem alto. O que recebeu um, olha o que ele faz. Mas o que recebeu um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, se o primeiro ele sai de imediato, ele dá uma resposta rápida a tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, o terceiro não. O terceiro, ele pega aquele talento, 35 quilos de ouro, e ele cava um buraco, e ele faz o quê? Enterra. Você consegue imaginar que loucura isso? Pegar 35 quilos de ouro e enterrar. Mas fica comigo aqui. Ele estava fazendo algo que dentro da cultura judaica era o certo a se fazer. A lei oral fala assim, ó. Se você receber um depósito, enterre imediatamente. E você está livre da responsabilidade se algo acontecer. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia. Quem lembra de outra parábola de um homem que achou um tesouro enterrado em um campo? Então era normal naqueles dias se enterrar tesouros, porque era o local mais seguro. Aqui eu aprendo uma segunda lição. Ou terceiro, já perdi o número. O que você tem feito com aquilo que Deus tem dado nas suas mãos? Você tem ficado nesse local de segurança? Ou você tem se lançado em Deus, acreditando naquilo que Deus vai fazer na sua vida? O que você tem feito com os seus dons? Aquilo que Deus tem depositado para você, a sua família, o seu ministério, o seu trabalho. O que você tem feito com isso? Você tem enterrado? Ou você tem investido no reino? Ou você está nesse local de segurança? Fica comigo aqui. Dá trabalho cavar um buraco para você enterrar uma pedra de ouro de 35 quilos? Dá ou não dá trabalho? Dá trabalho.
Ele cavou um buraco, se esforçou, mas não para multiplicar o que Deus tinha dado para ele. Ele se esforçou para esconder aquilo que Deus tinha dado para ele. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Matando seus dons, matando o seu chamado, matando aquilo que Deus tem para a vida deles. E aqui nós vamos para um próximo ponto. O que eu fiz com o trocador de slide? Eu perdi. Opa, quase quebrei ele. Obrigado. Vamos lá, continua aqui comigo. Depois de muito tempo, olha o seu irmão do lado, chacoalha, ele fala assim: haverá uma prestação de contas. Queridos, muitas pessoas vivem como se nunca houvesse uma prestação de contas. As pessoas se esquecem que um dia nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que nós fizemos. Aquele dia, aquele momento, em qual nós estaremos na frente do Criador de todas as coisas, a qual nós vamos ter que apresentar as nossas obras, a qual nós vamos ter que apresentar as nossas vidas. E como vai ser naquele dia? Eu acho interessante que o texto fala que depois de muito tempo, talvez algumas pessoas falam: Jesus nem vai voltar mais mesmo. Já faz muito tempo. E em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vamos tentar voltar para a mente desses trabalhadores. O Senhor saiu não foi um dia, foi muito tempo. Talvez alguns falavam: o Senhor nem vai voltar mesmo. Só que chegou o dia em que o Senhor voltou. Chegou o dia em qual eles teriam que prestar contas para o Senhor. Queridos, eu e você, também um dia, nós vamos estar na presença de Deus. E como vai ser nesse dia? Como vai ser nesse dia qual você vai estar na presença de Deus? Como vai ser nesse dia em que o Senhor vai ajustar contas com você? Eu quero me achar assim. Então aproximou-se o que recebeu quantos? E entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me? E eis aqui. E disse o Senhor: sabe o que eu acho maravilhoso? É que esse servo, ele não se apresentou de mãos vazias naquele dia. Queridos, que nós possamos não nos apresentar de mãos vazias naquele dia. Querido, esse momento é o momento a qual todos nós esperamos. É o momento a qual nós vamos estar face a face com Jesus. E o que nós vamos ouvir dele? E mais uma vez, o texto não está falando de performance. Não é o quanto você fez, mas o quanto você foi fiel com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O quanto você foi fiel com aquilo que Deus te entregou. Naquele dia você vai se apresentar a Deus com as mãos vazias? Ou você quer ouvir exatamente como esse servo?
que diz o quê? Servo bom e bom. Terminou tudo. E viveu em fidelidade. Naquele dia, não está escrito servo bom e famoso. Servo bom e milionário, não sei. Servo bom e fiel. Porque o foco é fidelidade. Porque você foi fiel no quanto? Foi fiel no quanto? No pouco. Mas fica comigo aqui. Esse primeiro servo, ele recebeu quanto de ouro? 5 talentos, que era 35 quilos de ouro, era quanto, irmãos? 175 quilos de ouro, era pouco ou era muito? Muito. Era muito ouro. Só que as coisas terrenas, comparado com a eternidade, querido, é pouco, é nada. As coisas dessa terra, comparado com aquilo que está por vir, não é nada. É pouco. E se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito. E eu acho lindo esse texto porque há uma mudança, e eu fico imaginando os ouvintes do primeiro século ouvindo isso. Porque a palavra servo ali, gente, para nós é só servo. É alguém que está servindo. Só que a palavra no grego é doulos, e doulos é escravo. E aí a gente começa a entender o escândalo da graça. Porque o escravo está recebendo 35 quilos de ouro para fazer negócio para o seu senhor. E o senhor dele volta. E o texto nos dá a entender que é feita uma festa. E a partir desse momento, o escravo se torna amigo do Senhor. Porque ele foi fiel no pouco. Deus colocou ele sobre... Querido, como você está sendo fiel com as coisas de Deus? Como você está sendo fiel com aquilo que Deus te entregou? No seu chamado, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família. O quanto você tem sido fiel. Vamos para o último momento. Mas chegando também o que recebeu quantos talentos? 1 talento. Disse, Senhor, eu te... O último servo, ele tinha uma percepção errada do seu Senhor. No primeiro ponto, nós vimos que o Senhor era generoso. Mas na mentalidade do servo, ele achava que conhecia o Senhor dele. Eu gosto bastante de uma frase do A.W. Tozer, que ele fala assim: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. Porque algumas pessoas têm uma visão completamente equivocada de Deus. E sabe o que é triste? Elas acreditam que elas conhecem a Deus. Mas elas conhecem um Deus que foi criado no imaginário delas. É exatamente a situação de servo. Ele estava servindo. E ele fala, eu te conheço. E olha o que ele fala do Senhor dele. Eis que é homem o quê? Duro. Que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado. O relacionamento que ele tinha com o Senhor era um relacionamento de medo. E é isso que o pecado faz desde a queda. Vamos voltar para Gênesis. O homem cai. E quando Deus vem na viração para se encontrar com o homem, qual que é a atitude de Adão e Eva? Eles se escondem. E quando Deus pergunta por que eles se escondem, o que eles falam? Nós se escondemos porque nós estávamos com medo.
É isso que o pecado faz. O pecado faz nós temermos a Deus. O pecado faz nós termos medo de Deus. E olha o que o texto fala. Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. É como se fosse assim, ó. O Senhor voltou. E ele fala, ó, tá aí. Não quero mais nada com você. Não quero relacionamento. Porque ele tinha uma percepção errada a respeito de quem era o Senhor. Ele tinha uma percepção errada de quem tinha dado a missão para ele. E para nós encerrarmos a continuação do texto, que tem as consequências, que diz assim, ó. Respondeu, porém, o Senhor, mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Devia ser dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu conjuros. Tire-no, pois, o talento, e dai o que tem 10 talentos. Porque qualquer um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. E aí haverá planto e ranger de dentes. Essa é uma parábola de Jesus que não termina bem. O servo mau e negligente, ele termina nas trevas. Mas aqui cabe um alerta para nós. E as parábolas de Jesus, elas nos fazem refletir o estilo de vida que nós estamos vivendo. Quem é você nessa parábola? Você é os dois servos bons e fiéis? Ou você é o servo mau e negligente? O servo inútil? Quem é você nessa parábola? Se coloque em pé. Quero fazer 2 orações. A primeira para você que entrou aqui pela primeira vez. Se esse for o seu caso, eu gostaria de convidar a repetir uma oração comigo. Lucas, qual é o intuito dessa oração? Você entregar a sua vida a Jesus. Gostaria que toda a igreja baixasse a cabeça agora. É um momento entre você e Deus. Fale assim, Jesus. Jesus, Eu te reconheço. eu te reconheço Como meu Senhor. como meu Senhor, E como meu único como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Que nasceu, que nasceu, que morreu que morreu, e que ao terceiro dia que ao terceiro dia triunfou a morte. triunfou a É morte. esse Jesus É esse Jesus que eu aceito que eu aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. como Senhor e Salvador. Jesus, Jesus, escreve meu nome escreve meu nome no livro da vida no livro da e que de lá vida, e de lá nunca mais saia. nunca mais saia. Pai, nós te agradecemos porque a festa está nos céus nesse momento. Seus filhos, eles encontram novamente o caminho de casa. Eu oro e te peço que no nome de Jesus experiências sobrenaturais venham sobre a vida deles. Que o Senhor se revele a eles de uma forma sobrenatural. Eu oro também que o Senhor coloque pessoas na vida deles que vão ajudar nesse processo de discipulado, nesse processo de cuidado, e que eles venham a frutificar no nome de Jesus. E nós como igreja, nós também celebramos com a nossa melhor oferta de palmas e os nossos brados de júbilo. Aleluia! Querido, se você fez essa oração pela primeira vez, a gente quer te conhecer melhor, amém? Nós acreditamos que não tem como viver vida cristã sozinho. Vida cristã se vive em unidade. E nós queremos ser esses seus amigos que vão te levar para mais perto de Jesus, que vão te ajudar no seu chamado, que vão te ajudar naquilo que Deus tem para sua vida. Se esse for o seu caso, lá no final do culto nós preparamos um café para você numa sala ali atrás. Passe lá. A gente quer pegar o seu nome, o seu telefone, o seu endereço. A gente quer manter contato com você. Amém? Lucas, não gostei de você, eu te peço mais uma chance. Nós temos um casal de pastores abençoados. Nesse mês de janeiro eles estão num período de férias. Em fevereiro eles vão estar aí novamente.
vem mais um culto. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, tá? Lucas, a igreja fica muito longe da minha casa, eu não consigo vir nos cultos. Procura uma igreja lá que prega a palavra de Deus, fala, olha, eu aceitei Jesus, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser cuidado. Tenho certeza que vão te receber com o maior amor lá também. Se você for congregar aqui com a gente, seja mais que bem-vindo. Vai ser uma honra e um privilégio poder caminhar rumo ao alvo que é Cristo junto com você. Amém? Uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, gente.